Queridos amigos, amigas, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Conexão em Fé. Uma alegria poder chegar à sua vida, chegar ao seu coração e agradecemos também você em nos ajudar a fazer o nosso canal no YouTube, a se fortalecer cada vez mais, convidando as pessoas a se inscreverem em nosso canal Paróquia Nossa Senhora do Brasil, São José do Rio Preto. É a nossa gratidão. Também você acompanhando a grade da nossa programação, dá o like positivo, isso fortalece muito o nosso canal. Sejam todos bem-vindos e hoje temos um entrevistado bem diferente e muito atual com o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a Copa América, né? Então, nada melhor trazer um gestor do esporte, do futebol, e alguém que tem muitas informações para nós e vai nos ajudar muito a conhecer também esse mercado ao qual todos nós temos alguma ligação com o esporte, com o futebol, né? E o Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, padre. Boa noite a toda a audiência e é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e vamos ao que interessa. Isso, Marcelo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Já adiantando, aproveito aqui de enviar um fraterno abraço ao Mário, a Maria Helena, que são membros da nossa comunidade, a Marcela, pois o Marcelo é o genro da Maria Helena e do Mário, que é muito conhecido aqui em nossa comunidade. Então, fraterno abraço. Quem é o Marcelo? Onde nasceu? Por onde andou? E assim, nesse carisma familiar, é natural de onde? Eu sou recifense, pernambucano, né? Nasci em Recife em 1978, filho de um médico e uma terapeuta ocupacional, Dr. Marcelo e Dona Amélia. Tenho 2 irmãos, Viviane e Leonardo, sou o irmão do meio e um apaixonado por futebol. Joguei futebol de salão desde os 8 anos de idade, me tornei profissional, vivi do futebol de salão até 2012 e foi através do futebol de salão que eu conheci Marcela, a filha de Maria Helena e Mário, na Bélgica. Marcela jogava vôlei, eu jogava futebol de salão, jogávamos na mesma cidade, eu de Recife, ela de São José do Rio Preto, e Deus colocou a gente juntos lá na Bélgica, a gente se conheceu. Nos casamos em 2009, temos 2 filhos, a Vida, que tem 10 anos, e o Iker, que tem 6. Parei de jogar em 2012, migrei para o futebol e me formei. Eu já era diplomado em Educação Física, né? Estudei Educação Física lá em Recife, me formei. Na época de jogador, tirei o curso para ser treinador de futsal e a partir de 2013 comecei a estudar para ser treinador de futebol. Então tirei a licença Pro, eu tenho licença Pro para treinar futebol e fiz cursos de gestão também, que foi o que me permitiu chegar aonde eu cheguei hoje, trabalhar na Al-Nassr. Trabalhei 2 anos e meio como executivo de futebol e agora a partir dessa temporada tenho o desafio e a incumbência de tomar conta da formação do elenco do nosso time, que já é recheado de estrelas, mas a gente sempre pode melhorar, né? Olha, Al-Nassr. Quem está no Al-Nassr, né? Tem um nome muito conhecido, aliás, queremos agradecer, ganhamos um presente de lá. O atleta lá, o jogador mais famoso que tem lá no Al-Nassr. Cristiano Ronaldo. Olha só, e aqui aproveito para agradecer ao Marcelo, que conseguiu uma camisa autografada pelo Cristiano Ronaldo, sim. Que nós iremos leiloar no nosso evento, dia 14 de setembro, em prol as obras que faremos lá no Sítio Nacional do Brasil, comunidade terapêutica, nesse olhar que temos com o povo em situação de rua, né? Marcelo, além do o teu Cristiano Ronaldo, mas tem outros conhecidos, também você estava comentando aqui nos bastidores. Sim, é uma constelação, né? Houve um movimento muito grande na Arábia Saudita, quem acompanha o futebol certamente sabe do que eu estou falando, mas desde a chegada do Cristiano em janeiro de 2023, causou já uma revolução, né, no mundo do futebol, mas em junho, quando foi a janela de verão, que é um dos clubes mais
contratam. Teve uma avalanche de jogadores que se mudaram de grandes clubes europeus e grandes clubes do mundo para a Arábia Saudita. Entre eles tem o Neymar, tem o Fabinho, Alex Telles, que está com a gente, o Brozovic, que está com a gente, Roberto Firmino, enfim, vários. Também, o Firmino está lá no Al-Ahly. Tinha o time do Romarinho também, que tinha sido campeão. Romarinho, que é daqui, né, da região de Palestina. Romarinho se transferiu agora para um clube da segunda divisão, um projeto muito bom. Mas enfim, no nosso clube nós temos Laporte, que está jogando agora as quartas de final da Euro. Estava ganhando, enfim, a gente entrou aqui no estúdio, mas quando escutarem já saberão o resultado. Laporte está jogando a Euro. O Brozovic jogou a Euro, é um croata. Quem mais? O Cristiano Ronaldo tá aí. Tem o Talisca, Anderson Talisca, brasileiro, que é um dos astros também do nosso time. O grande baiano de Feira de Santana. Tá por lá também. O Otávio, que é da seleção portuguesa. E o Sadio Mané, que é outro que é também mundialmente conhecido, né? O senegalês Sadio Mané. Tá lá com a gente. É bem popular ele, né? Bem popular. Sadio é um ser humano ímpar. É uma pessoa diferente nesse mundo tão glamuroso do futebol. Ele se notabiliza pela ajuda que ele sempre manda para o país dele, né, para o Senegal, e pelo estilo de vida simples que ele leva. Olha, que beleza. E o mundo do futebol, nós temos assim, uma visão que é tudo muito prático, maravilhoso, mas existe todo um caminho. Nós amamos, gostamos do futebol. Quem que não joga, não racha aí algum dia da semana? E tudo isso visualiza, desde criança, a vontade de ser jogador. Por exemplo, eu quando criança, adolescente, o sonho era ser jogador. E fazia o caminho, tentava fazer alguma coisa para ser jogador. Porque a gente sempre olha aqueles que deram certo. Mas os que dão certo, como nós conversávamos antes, de 100, é um que dá certo, né? Então, acho importante trazermos aqui para o nosso podcast, que há muitos jovens que acompanham, que é preciso cuidar bem da formação humana, afetiva, profissional, e fazer o caminho. Porque o próprio estudo, a formação, vai nos levar a estar nos lugares interessantes e ali as oportunidades poderão surgir, né? Na sua vida também foi todo um caminho construído com muito planejamento, vamos dizer. Sim, com muito planejamento, com muita fé também. Eu sou cristão, sou nascido num lar cristão e exercito sempre a minha fé através da leitura da Bíblia, leitura de livros, mas principalmente da palavra de Deus. Mas você falou muito bem, é um caminho. E o caminho, quando a gente olha para o palco, a gente vê as luzes, vê o brilho, mas realmente o funil do futebol é muito estreito. Eu costumo dizer que o futebol é uma fábrica de ilusões, porque a gente vê aqueles jogadores ali, e pouca gente sabe que, enfim, existe um estudo que 30% dos jogadores que jogam a Premier League inglesa, que é a liga onde melhor se paga no mundo, 30% deles quebram até 10 anos depois que eles se aposentam. Olha. E eles ganham muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Por uma falta de uma base familiar, por uma falta de preparação. Então eu sempre costumo dizer que 100% dos jogadores, talvez 1% ou até menos, vai chegar num nível muito alto, mas 100% desses jogadores eles serão cidadãos. Não é quando... E o futebol é uma coisa, você não consegue jogar. O Cristiano está jogando até os 40, o Pepe está jogando até os 41, mas o normal é que a vida útil do atleta seja até os 33, 34, 35, e dentro desses 15 anos, vamos supor que ele começa dos 20 até os 35, tem uma fase onde os contratos são bons. Você vai subindo, chega no topo, se mantém, depois vai caindo. E se não souber como gerenciar isso aí pós 35, realmente é difícil, não são raros os casos. Eu, infelizmente, conheço muitos amigos meus que tiveram na glória e hoje estão aí com dificuldade porque enquanto tiveram aquela oportunidade não se prepararam. Então é uma coisa que eu sempre priorizei na minha vida, era estudar e jogar ao mesmo tempo.
Eu sempre procurei ter boas notas na escola, me formei na universidade, entrei na faculdade pública, consegui terminar e enquanto jogador sempre me preparei para o pós-futebol. Então é uma bandeira que eu sempre levanto, a questão da educação. O futebol é uma paixão, pode ser uma profissão, uma linda profissão por sinal. Eu vivi 15 anos do futebol de salão nesse caso, mas do esporte profissional. E não só o futebol, qualquer esporte. Ensina muito. Grande parte do que eu aprendi e grande parte do que eu aplico na minha vida, eu aprendi num campo de futebol. Não apenas o futebol formal, mas o futebol recreativo. Como você bem falou aí, o racha, né? Que o Rio Racha. Preto é tão, aqui na região é tão famoso. A várzea, o racha. Então a gente pode aprender e deve aprender muito com as lições que o futebol e o esporte no geral nos ensina. Muito bem. E aproveito inclusive para enviar um abraço a todos os jogadores do racha de terça-feira, que recebe lá o Padre Ernesto, recebe o nosso bispo e quando permite a gente faz algum gol. Marcelo, conviver com essa grande estrela do futebol que é o Cristiano Ronaldo, falar um pouco dessa convivência, você encontra ele lá, como que é? Encontra semanalmente ou diário, durante o tempo da temporada? Não, o convívio é diário, são treinos diários, viagens. Então eu costumo dizer que o extraordinário se tornou ordinário, porque realmente às vezes a gente deixa de perceber aquilo como uma coisa tão extraordinária. E não só ele, os outros, né? São pessoas aí do mais altíssimo nível com uma mentalidade realmente diferente, porque a parte física importa, a parte técnica importa, mas a mentalidade é o que faz você chegar realmente e se manter. Acho que o Cristiano se notabiliza muito por isso. Teve um episódio agora da semana passada que ele chorou no intervalo quando perdeu um pênalti, mas 2 minutos depois já estava recomposto, voltou a jogar, teve outro pênalti, ele pediu para bater, assumiu a responsabilidade, foi lá e fez. Então, mas o convívio com ele é diário, ele é uma pessoa muito simples, muito cordial, muito educada, brinca quando tem que brincar, porque o ambiente do futebol necessita, né? Tem essa parte realmente da brincadeira, mas quando é na hora de trabalhar, todo mundo trabalha. E é uma honra e um privilégio muito grande. Alguma vez a gente até sentar na mesa assim e conversar sobre assuntos dos mais variados com ele durante 30, 40, 50 minutos, como já aconteceu, ou numa viagem de avião, sentar do lado e conversar. Ele tem uma irmã que mora no Brasil, então ele gosta muito daqui do Brasil, gosta da música brasileira, gosta da culinária brasileira. E é isso, é uma oportunidade boa e ele é muito, muito simples. E ele vem ao Brasil? Não visitou ainda. Não visitou. Já tem umas dicas de turismo que eu passei para ele. Para ir conhecer o Nordeste. Eu tenho um empreendimento lá no Nordeste, né, uma pousada. E, enfim, demos algumas dicas de turismo, mas com certeza ele está bem assessorado também quando queira visitar o nosso país. Então, um abraço oficial do nosso podcast Conexão em Fé, o Cristiano Ronaldo. E a nossa gratidão pelo gesto, e apresento para ele esse podcast. Sim, vou reenviar, sim. E ele 40 anos de idade, o Cristiano Ronaldo? Vai fazer, né? Em fevereiro ele completa 40 anos. E o que a gente vê pela TV é alguém que se cuida, né? Demais. Porque 24 horas por dia, comprometido com a carreira dele. E seja na hora de dormir, até dormindo, né? Ele tem um anel que coleta todos os dados de sono dele, porque a gente sabe que o principal fator de recuperação do ser humano é o sono. É o sono, né? Existem vários outros métodos, mas nada substitui o sono. E eu costumo brincar, até quando está dormindo ele está treinando, ele está preocupado, ele está se preparando para poder chegar no campo e fazer o que ele mais gosta, né? Eu caí um pouco o nível do meu futebol, acho que precisa melhorar o sono. Pode ser. Vale a pena investigar. Fazer essa investigação, porque o pessoal do racha falou, o senhor acertava mais, agora eu vou pensar, olha... Pensa no repouso, que é tão importante quanto o treino. Isso. Marcelo, e como que você chegou no Al Nassr, né? Parece que você foi treinador aqui num time da região, né? Isso, exatamente. Em 2014, a nossa filha, né, primeira filha Vida, Marcela estava grávida e a gente resolveu que ela voltasse para cá. Nós morávamos então no Kuwait, que é um país vizinho à Arábia Saudita. E Marcela veio para cá, Vida ia nascer em fevereiro.
eu voltei também em dezembro e comecei a trabalhar no Tanabi. Recebi um convite do Tanabi Esporte Clube para treinar o Sub-17 do Tanabi. A gente disputou o Campeonato Paulista. Eu fiz 5 jogos dos 7 iniciais. Só que aí em maio eu recebi um convite para voltar para o Kuwait, para assumir lá outro desafio, outro time. E aí tive que fazer as malas e voltei. A partir daí já vinha fazendo os cursos, como eu falei no começo, né? Em 2018 eu recebo um convite para ser assistente técnico do Péricles Chamusca, um treinador brasileiro, baiano, que já trabalhou aqui no Santo André, já ganhou a Copa do Brasil, já trabalhou em outros clubes. E eu fiquei 3 anos com ele, nós fomos campeões da Copa do Rei em 2021, pelo Al Faisal, um clube lá da Arábia Saudita. E recebo o convite do Al Nassr, que na época era treinado pelo Mano Menezes. Mano era o treinador do Al Nassr, e aí o Al Nassr me convida para ser o treinador da casa e trabalhar junto com o Mano Menezes. 3 meses depois, o Mano é demitido e eu assumo o time como interino. Fico 45 dias à frente do time, né? Treino o time e a gente estava disputando o Campeonato Saudita, a Copa do Rei da Arábia. Aí o presidente contrata um treinador argentino para ser o head coach e nesse momento ele me convida para assumir o cargo de executivo de futebol. Eu tinha o diploma, não tinha experiência, mas já demonstrava algumas características necessárias para essa função e o presidente viu, identificou e me fez o convite. Como eu tinha esse diploma, né? Tá aí a importância também da gente... Estudei gestão esportiva sem saber que trabalharia, mas quando a chance veio, eu tinha o que era necessário. E foi assim que eu cheguei, primeiro a convite do Mano como treinador e depois a convite do presidente do clube para assumir a gestão do departamento de futebol do Al Nassr até 30 de junho de 2024. E a partir de agora eu estou responsável junto com o Fernando Hierro, que é o novo diretor de futebol espanhol, pelo departamento de análise de mercado do Al Nassr. Olha, que caminho assim, bem planejado, no sentido de se preparar. Porque às vezes falam, mas então você fez um planejamento, já visualizando, queria ser um dirigente lá de futebol do Al Nassr. Não, você fez a sua parte, que era se preparar, estudar, conseguir os certificados. Por mais a experiência que se tem, mas nesse momento o certificado, claro, a formação faz diferença, né? Então o Mano Menezes nesse caminho foi alguém que você conheceu e que ali você estava no lugar certo, na hora certa e preparado, né? Preparado, exatamente. Eu tenho uma frase que me acompanha muito, que eu prefiro estar preparado e não receber uma oportunidade, de que receber a oportunidade e não estar preparado. Então, graças a Deus, todas as oportunidades, todos os desafios que apareceram na minha vida, me encontraram preparado. Tem uma frase que eu tive um diretor meu, quando eu era criança lá em Recife, que ele sempre dizia que cavalo selado não passa na nossa frente 2 vezes. Quando ele passar, tem que estar preparado para montar e subir a galope. Então, é uma coisa que eu sempre tenho esse lema, né, na minha vida, de estar o mais preparado possível, se possível acima do nível que eu estou, porque se eu receber um convite acima do nível que eu estou, eu tenho que chegar e dar conta do recado. E graças a Deus até hoje, sempre que as portas se abriram, eu tinha um nível de preparação que me permitiu dar sequência e ter sucesso. Perfeito. E o Mano Menezes, que foi convidado pelo Fluminense agora, né? Sim. Isso, vai recuperar o Fluminense. Mano Menezes, eu como corintiano, né? Mano Menezes faz parte da família. Sim, senhor. Mano fez história no Corinthians, né? Mano fez história no Grêmio, no Corinthians. É um grandíssimo treinador e uma pessoa muito diferente do que a imagem pública dele sugere. Eu fiquei morando com o Mano 15 dias, né, no comecinho da temporada, e é uma pessoa fantástica. Me tornei fã dele, um grande admirador, não só do treinador Mano Menezes, mas do ser humano Mano Menezes também. Da pessoa, Agora, a gestão do futebol, que passa pela sua área, né? O futebol está cada vez mais profissional, daí hoje transformações, né, em SAF, porque é o caminho, né? Porque senão não consegue se manter, né? Primeiro aqui no Brasil. Eu estou
nossa família, a família que vem do futebol da roça, time de fazenda, né? E hoje nós temos um time, né? Eu sou o presidente, e o Padre Oswaldo é o diretor fundador, né? Que é o Catanduva, que está na A3. Sim. Então, gostamos muito do futebol, a gente vê como que é o caminho, né? Você tem essa frase do cavalo selado, passa uma vez, não passa às vezes a segunda. E eu também gosto da frase que o milagre acontece no caminho, né? Exatamente. Temos que fazer o caminho. E nós transformamos o Catanduva numa SAF. E vemos como que abre as portas, né? É um time de 6 anos, começou lá do zero, foi federado, né? E em 6 anos já estamos na A3, começou lá na A5, A4, A3, né? Ótimo. E temos uma esperança que já vamos caminhar para A2, fazendo um bom campeonato ano que vem, né? Essa é a nossa esperança. Então, o seu trabalho ali hoje é olhar, a partir de hoje, essa gestão de olhar os talentos e propor para o clube, olha, fazer todo esse estudo onde o clube quer chegar e o que pode colaborar como talento para o clube, né? Exatamente. A formação do elenco, eu até falei ontem num podcast que vai sair hoje no canal especializado em futebol, sobre o departamento de análise de mercado, de inteligência de mercado. Hoje é o departamento mais estratégico para qualquer clube. Você conseguir trazer as peças certas para o teu time, de acordo com o teu contexto, é o que vai te permitir conseguir objetivos esportivos e objetivos comerciais, né? A gente vê o caso do Mirassol aí, como vem trabalhando consistentemente, com qualidade, né? Tanto na seleção quanto no desenvolvimento do talento, porque não adianta nada eu selecionar jogadores com potencial se meus treinadores não desenvolverem aquele jogador, ou se o clube não tiver uma estrutura que favoreça ao desenvolvimento do jogador. E como a gente desenvolve um jogador? Colocando ele para jogar. Então, um clube grande, às vezes, você não tem essa possibilidade porque a torcida não tem tanta paciência. O que interessa são os 3 pontos. E um jogador jovem, talvez ele vai oscilar um pouco, e a torcida não tem paciência. Mas, enfim, dá para fazer alguma coisa, não encher o time de jovens, mas colocar 1, 2, saber quando colocar. Então, é um trabalho muito complexo que o departamento de análise de mercado, de inteligência de mercado faz parte, mas existe também o treinador, existe também a comunicação social. Enfim, é um trabalho de clube, mas que, se bem feito, coloca o clube em diferentes patamares. É o que proporciona ao clube subir, né? Nesse trajeto aí, você ser assertivo nas suas contratações, saber onde gastar bem. Eu preciso de um jogador que vai fazer a diferença, então, de repente, vale a pena pagar um pouco a mais para esse jogador, porque ele vai ajudar a desenvolver os outros. E com esses aqui eu consigo fazer um negócio, vamos dizer assim, e ter resultado esportivo. No final, você achar o balanço entre a parte de negócio, que o futebol é um negócio, e a parte de campo, né? Para ter sucesso nos dois lados. Então, Marcelo, já foi a época que o treinador é que montava o time, né? Que houve uma época, e nós ali no Catanduva também, hoje já fazemos diferente, a mentalidade mais aberta. Mas o treinador montava o time. Depois o treinador não dava certo, aí pronto, você ficava com um atleta que você não concordava muito com a função dele, né? Então, essa mentalidade já está sendo superada. O treinador já compreende que ele é parte de um corpo, né? Exatamente. O treinador, ele é parte do processo, parte importantíssima do processo, porque ele é o líder, mas ele não pode ser o processo. Porque se acontece isso aí que você falou, de você, por alguma razão, às vezes até o treinador pede para sair. Pede para sair. Porque tem uma oferta, enfim, a gente sabe como é o mercado de treinadores aqui no Brasil, mas aí você fica vendido, né? Você fica ali Então, o clube tem que se preparar e construir, idealmente, junto com o treinador, mas com o norte bem claro, e o treinador tem que saber que o norte do clube é esse, e ele se adequar àquilo. Então, o clube também tem que ser assertivo para escolher o treinador, não pode escolher qualquer treinador, você tem que realmente ter uma entrevista, enfim. Como você falou, é um processo de profissionalização, mas ainda se vê, por incrível que pareça, padre, muitos clubes aí de Série B,
até de Série A, de Série C, nacional, cometendo esse tipo de erro aí que você citou, de, enfim, fazer um elenco baseado em um treinador, 2 meses depois demite o treinador, traz outro que pensa o futebol de maneira completamente diferente. E aí, é lógico, não dá certo, né? Mas a gente, infelizmente, ainda vê muito disso aí no Brasil. Creio que pouco a pouco isso vai desaparecer e é urgente realmente a profissionalização da gestão dos clubes de futebol. No Brasil, você identifica um clube que está assim, se aproximando mais desses passos aí de ter um planejamento que não se preocupe tanto assim, aquela sede, como tem um torcedor, tem que ganhar. Não, mas ele vai ganhar dentro de um planejamento que vai se tornando muito forte o clube. Porque tem clube que nós vemos, monta aquele time, mas não tem base, não tem estrutura. Fica 1 ano, 2, depois vai lá embaixo, né? Você visualiza um clube que está nessa linha? Eu vou dar 2 exemplos aqui da região, que eu até falei ontem, né? O Novo Horizontino e o Mirassol. São 2 clubes que eu acho que são 2 exemplos aí próximos daqui de Rio Preto, né? O Novo Horizontino eu visitei em 2014, quando trabalhei no Tanabi, a gente jogou contra o Novo Horizontino e os profissionais que lá estavam hoje, um é seleção brasileira, o outro está com o André Jardine, foi campeão olímpico, enfim, todos eles estão aí no topo do futebol mundial hoje, mas há 10 anos atrás estavam lá no Novo Horizontino, então eles selecionaram bem e continuaram. O Mirassol também, praticamente, eu acho que hoje na Série A e B, o Mirassol deve ter jogadores aí em no mínimo 30 clubes do Brasil, então quer dizer que a seleção do Mirassol é boa e a rede de contato do Mirassol é boa também. Tem o Atlético, que é um clube mineiro, disputou a primeira divisão do Mineiro esse ano e está fazendo um bom papel, tem se desenvolvido. Tem o Maringá, lá no Paraná. Então existem sim outros clubes lá em São Paulo, o Esfera, o SCA Brasil, que estão pouco a pouco partindo. Lógico que eles não têm essa pressão social, né? Do que você fala aí, do que são os grandes clubes, que às vezes atrapalham. Eu gosto de usar uma analogia de grandes clubes são como grandes navios. E esses clubes menores, mais enxutos, são como lancha. Então a lancha é muito mais ágil para mudar de direção se tiver um obstáculo muito grande. O navio demora muito e, enfim, é mais lento o processo porque existe toda uma história, toda uma política por trás. O Atlético Paranaense eu acho que também é um grande exemplo disso aí, né? Porque tem um dono, o Petralha. Enfim, quem gosta ou quem não gosta, mas queira ou não, quando ele toma uma decisão é feito. Então ele consegue dar essa guinada do jeito dele, mas sempre é um cara que investiu em tecnologia, em inovação, e creio que esse é um caminho sem volta. A gente não dá mais para fazer futebol hoje sem usar tecnologia, inovação, empreendedorismo, para gerir realmente o futebol como um negócio, sem esquecer de que o futebol é um jogo, né? A gente não pode nunca esquecer e tratar apenas como um negócio, mas também não pode negar que o futebol hoje é um negócio que emprega pessoas, né? Nossa, emprega emprega, né? bastante gente, gera renda e gera sonho também. Não é só o topo da pirâmide. A gente está falando do topo da pirâmide, né? São clubes de Série B, de Série A, de Série C nacional, mas a gente sabe que existem as categorias de base, que existem até as escolinhas e, como a gente falou lá no começo, o poder educacional do futebol, isso não pode ser esquecido. Perfeito. E você estando lá na Arábia, hoje na Arábia Saudita, né? Sim. Lá o povo é apaixonado assim, por futebol, porque o brasileiro é futebol, ama muito, gosta muito de futebol. Lá como que é? Lá o povo está passando a gostar ou gosta de... Sempre foram apaixonados. Por isso que o árabe, eu costumo dizer que existem muito mais semelhanças entre Arábia e Brasil do que as pessoas costumam imaginar. A paixão pelo futebol é uma delas. Existem muitos campos, é um deserto, né? Riad é um deserto e dirigindo a gente vê vários campos de areia, realmente perto da pista e pessoas jogando. Não é que tá lá só o campo não, mas vão lá, colocam a sua redinha
e final de tarde. Na frente do nosso clube mesmo tem 8 campos de terra, famoso terrão. E tem jogo organizado, as 2 equipes com padrão, enfim, como uma pequena liga. Então o futebol domina assim, as discussões quando nos grandes jogos, né? Existem grandes estádios, jogos para 65 mil, 55 mil, 60 mil pessoas. E isso desde gente. Isso aí desde a época do Rivelino. O Rivelino jogou lá nos anos 80, o Rivelino esteve por lá. E eu assisti a alguns jogos, amigos, pessoas, ex-jogadores que jogaram, né? Me mostraram algumas gravações do estádio lotado já naquela época. E muito apaixonados por futebol. Olha que beleza, hein? Inclusive a seleção da Arábia foi bem na Copa, né? Foi Ganharam da Argentina. Isso, eu tava lá. Lembrar que você esteve lá. Eu estava no estádio. Nesse dia eu estava no estádio. Falei até para um amigo meu de Gabá, a gente está presenciando história hoje. Tanto que no dia seguinte o rei da Arábia deu feriado nacional. Não teve aula, não teve nada. Foi o título, né? Foi um título. E aí eu até brinquei com um amigo meu, esse amigo saudita, eu digo, pode apostar que os próximos 2 jogos a Arábia perde. Porque foi um êxtase tão grande que para você trazer as pessoas de novo para o chão é difícil. Em 3 dias, e eles perderam do México e perderam da Polônia e não se classificaram, né? E a Argentina foi campeão, mas podem dizer que foram o único time que ganhou dos campeões. Dos campeões. É o título, né? É o título. Exatamente. E eu me lembro, assisti esse jogo aqui pela TV, eu falei, não é possível, olha, eu falei, é uma novidade a Arábia, né? Sim. Mas foi ali já disputaram a final, né? Exatamente, foi... Mas a gente vê assim que naquele momento a seleção está entrosada, há um conjunto, então tem uma perspectiva de... Tem, a Arábia agora vai sediar o Mundial 2034, né? Já foi, a FIFA já concedeu o direito à Arábia Saudita de sediar o Mundial 2034. O desafio deles agora é fazer essa transição de geração, porque essa geração que jogou a Copa 2022, provavelmente 80% dos jogadores que jogaram em 2026 já não estarão em campo, inclusive agora, hoje, 5 dos 11 já estão, enfim, no final de carreira. Então o desafio deles é trabalhar um pouco a próxima geração, que hoje em dia tem em torno de 15, 16 anos para chegar daqui 10 anos, né, com seus 25, 26, preparados para jogar a Copa e até lá participar da Copa 2026 e da Copa 2030. Perfeito. Agora, falando um pouco da nossa seleção brasileira que jogou, está disputando a Copa América, a gente fica um pouco frustrado, né? Parece que, não sei o que perdeu, são jogadores que lá fora fazem sucesso, né? Mas na seleção, não sei se esse distanciamento até do país, parece que falta garra, a coisa não anda. Primeiro nós víamos muito mais garra nos nossos jogadores, agora a gente vê isso por exemplo, no adversário. Eu acompanhei Brasil e Colômbia, vimos muito mais garra nos colombianos que nos brasileiros, né? Você como um gestor, você vê assim, o Brasil está retomando, recomeçando um caminho, ou realmente nós ainda vamos descer mais? É difícil falar, padre, porque a nossa geração é boa, só que é uma geração que carrega um peso de não ganhar um grande título, né? Já desde 2002, a nossa última Copa do Mundo. Então, é o que mais ou menos a geração de Romário, Bebeto, Dunga sofriam em 94. Para jogar e para defender a camisa da seleção, tem que saber lidar com essa pressão. Hoje em dia, através das redes sociais, se o atleta olhar, ele é muito mais influenciado do que era em 94, quando não existia rede social, então você não sentia. Lógico, o atleta pode não olhar. Ele pode simplesmente não olhar o Instagram dele, não olhar, porque se olhar realmente vai escutar de tudo. E a gente sabe que o nosso cérebro, né, a neurociência já explicou isso e até chamou o poder do mal. A gente dá muito mais atenção. Se você tiver 10 comentários positivos e um negativo, você vai responder ao negativo em vez de interagir com os positivos. E isso é muito ruim para quem vai para um jogo.
Agora, o futebol hoje não tem mais ninguém bobo, né? A gente viu ontem a Argentina aí, sofreu para ganhar do Equador. O Equador um time muito organizado, muito bem treinado. Jogadores também que jogam fora. Então, não existe mais aquele favoritismo, aquela diferença que existia antigamente. E a gente tem que saber conviver com isso. A seleção realmente tem que tentar recuperar essa conexão, né? Que realmente foi um pouco perdida junto com o povo, mas eu sempre digo, conheço o Dorival pessoalmente, acredito que ele é a pessoa certa para estar no cargo, sabe o que quer, tem claro o caminho. Agora, lógico, numa seleção que joga pouco, qualquer derrota é sempre uma catástrofe, né? E quando você perde, ninguém quer saber a história do jogo, tanto que a gente foi eliminado pela Croácia, massacrando a Croácia, perdemos nos pênaltis, tomamos um gol de uma bola desviada, o único chute da Croácia no jogo, o goleiro croata foi o melhor em campo, só que ninguém quer saber disso. A gente foi desclassificado pela Croácia e isso é o que fica. Mas eu torço muito pelo Brasil, sempre digo que nós somos favoritos em qualquer competição que a gente dispute, só que está cada vez mais difícil. E por ser uma competição curta, que acontece a cada 2 anos ou a cada 4 anos, quando você perde realmente a chance de dar a volta por cima, demora muito, né? Mas está aí a Eurocopa provando, a Itália já foi eliminada, e outras grandes seleções já foram eliminadas. Não tem jogo fácil e a Copa América é a mesma coisa. Esses dias um amigo me diz, Padre Ernesto, acho que o Brasil não vai bem, que ainda é efeito do 7-1. Não, 7-1 já passou, a gente aprendeu, houve uma melhoria dentro de campo. Acho que depois do 7-1 existia uma melhoria dentro de campo. A melhoria agora tem que vir na parte da gestão, acho que já está acontecendo. Mas, de novo, ter aquele pouquinho de sorte que toda equipe campeã precisa, né? A gente viu a Argentina, o caminho deles para ser campeão. A França teve uma chance nos últimos minutos que o goleiro defendeu com a ponta do pé. Talvez se aquela bola entra, a Argentina não é campeão, e estavam falando que a geração que o Messi era um fracassado e etc, mas a bola entrou, né? Então a gente precisa ter esse pontinho aí de sorte para voltar a ganhar um grande título. Eu acredito que os jogadores são um bom time, são bons jogadores, não tem como negar isso aí, mas precisam realmente interagir, estarem juntos. E o Dorival é um bom nome que gera esperança. Né? Sim, eu gosto muito do Dorival e da comissão dele. Não é só ele, né? Ele é o rosto, mas por trás dele também existem profissionais muito capacitados e que eu espero que tragam alegrias para o nosso futebol, tanto agora nessa Copa América quanto na Copa do Mundo 2026. Nós fomos jogar em Matão contra a Matonense. E lá a diretoria faz questão de mostrar que o Dorival jogou lá no Matonense, fez um gol de falta, eles têm o vídeo, né? É uma festa. Faz parte da história. Faz parte da história. E o Dorival agora chegando na seleção, algo que eu vejo muito bom, de esperança, que é alguém do equilíbrio, alguém que consegue trabalhar bem o grupo. Isso gera esperança. Né? É como você lembrou, que nós, torcedores, a gente fala, a seleção tem que ir para dar certo, mas hoje é uma moçada que vai fazer um trajeto, precisa fazer um caminho, né? Sim. Carregam a pressão, mas acredito que todos eles sonharam muito em estar ali, e agora que eles estão, tem que saber lidar com a pressão, tem que jogar, e espero que ganhem e que a gente volte a vibrar com a nossa seleção. E levantando troféus. Confio muito no Dorival para que possa fazer isso. Não sei se você pode falar, mas aqui no Brasil você torce para que time? Lá de Recife, né? Eu venho de Recife, então a nossa família toda é torcedora do Náutico. O Náutico. Que hoje em dia está na Série C. Série C. E fazendo de tudo para ir para a Série D. Não sei se... Tá parecendo um time aqui no estado de São Paulo, fazendo de tudo para ir para a Série B também. Sou corintiano, né? E a coisa não está fácil. Não está fácil. Ganharam ontem, né? Então melhorou, mas não está fácil. Não está fácil, né? Muito bem, Marcelo. Que alegria poder conhecer um pouco do seu caminho, seu empreendedorismo profissional, familiar, e queremos expressar toda a nossa gratidão, chegando ao final do nosso podcast, e pedimos a você deixar uma mensagem. Temos bastante jovens que acompanham, e é o sonho de um adolescente de ser jogador. Na sua partilha você já
deu as dicas, né, de como fazer esse caminho. Importante que façam, mas sem abrir mão também de cuidar da formação. Mas o que você poderia deixar de mensagem para todos aqueles que acompanham o nosso podcast? A preparação, né? Eu tenho um versículo da Bíblia que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor, né? A vitória vem dele, mas a gente não pode jamais negligenciar a nossa parte. E como seres humanos, é fundamental estar bem alicerçado na família, seja uma família de sangue, seja uma família de fé. Aqui como uma congregação, vocês são uma família, né? Família. Então a gente sabe do poder da comunidade. Ninguém vence sozinho, o esporte coletivo ensina isso. E nenhum ser humano é uma ilha. Nós estamos conectados ao esporte, mas eu sou diretor de futebol, sou pai, sou amigo, sou filho, sou neto. Então, como eu, todos, né? Dependendo da idade, cada um tem seus papéis sociais aí a cumprir. Mas ter uma fé cristã, no meu caso, e eu acho que é o caso de todos aqui, é muito importante nos momentos difíceis, porque nos dá uma direção, né? Deus falou que o caminho é Jesus, então não saiam desse caminho, não se esqueçam desse caminho, e seja qual for o caminho profissional que cada um escolher, se dediquem ao máximo, façam o melhor possível com as condições que vocês têm, enquanto não tiverem melhores condições para fazerem melhor ainda. Acho que é principalmente isso aí. Que Deus abençoe a todos, mas que não falte jamais preparação da parte de cada um. Que bom, Marcelo. A nossa gratidão pelo carinho da presença aqui no nosso podcast Conexão em Fé, e também por fazer chegar até as nossas mãos, o que vai muito nos ajudar, a camisa autografada pelo Cristiano Ronaldo. Então, a nossa gratidão. E agradecemos a você que tem nos ajudado também nessa evangelização, por essa ferramenta do nosso podcast, através do nosso canal no YouTube. E o Marcelo veio reforçar também o nosso lema que temos: o milagre acontece no caminho. Fraterno abraço a todos e uma semana muito feliz.